quantidade de petróleo que tem nessas áreas e que tem com certeza, porque a Petrobras já fez o trabalho mais duro, a exploração ali geológica e sabe que tem óleo. Então o risco é baixíssimo. Isso já dá também um ineditismo para o volume de óleo que tem nessas áreas. Agora, vamos explicar. Cessão onerosa. Por que que a gente fala assim? A gente está falando um termo que nada mais é como é chamado o tipo de modelo de contrato, de negócio que é fechado. Cessão onerosa. Pelo qual o governo brasileiro cede uma reserva, no caso, para uma empresa explorar. A gente está falando do caso mais famoso, que é a Petrobras, isso sem necessidade de licitação. E o contrato mais célebre, que a gente conhece, foi justamente esse em questão, firmado em 2010, pelo qual a Petrobras ganhou o direito de explorar 5 bilhões de barris desses campos do pré-sal. Só que ao longo dos anos e ao longo do trabalho feito pela empresa, pela estatal, estudos mostraram que tem muito mais petróleo ali do que o imaginado, do que os 5 bilhões contratados nessa cessão onerosa, nesse modelo de contrato firmado. O estimado pelos pesquisadores é um excedente, uma quantidade a mais de 6 a 15 bilhões de barris. E como isso não estava em contrato, como a Petrobras não tinha a permissão lá em 2010 de explorar mais barris, é esse excedente da cessão onerosa que foi colocado à venda em disputa no leilão de hoje. Só para a gente repassar, o André Coelho já trouxe essas informações, então hoje no total dessa camada aqui do pré-sal, na Bacia de Santos, fica justamente no pedaço que pertence ao Rio de Janeiro, 4 blocos foram colocados à venda. Os 2 principais vendidos pelos valores aqui arrematados principalmente pela Petrobras e 2 chinesas, no caso do campo de Búzios, e participação única da Petrobras no caso do campo de Itapu, desse bloco. Os outros 2 blocos, Itapu e CEP, a gente já viu, não teve interessados no leilão de hoje. De qualquer forma, falando em valores, qual que era a expectativa do governo de arrecadação? A gente falou muito desse número nos últimos meses, 106 bilhões e meio de reais. E a arrecadação, depois do leilão fechado, foram quase 70 bilhões de reais. De qualquer maneira, uma arrecadação abaixo da esperada, mas mantém esse leilão feito hoje como o maior leilão do mundo, tanto em termos de valores. Normalmente, quando o mercado falava de um leilão alto, falava no caso de 8, 9 bilhões de reais de arremate. Quase 70 bilhões, muito superior. E também o valor do excedente, aquela quantidade de barril que a gente mostrou aí na outra tela. Esse dinheiro vai ser repartido, já tem um destino certo e estabelecido pelo Congresso Nacional. A primeira parte dessa quantia, 34 bilhões de reais, quase 35 bilhões, já ia de qualquer forma para a Petrobras. É uma revisão do contrato pelo trabalho que a estatal já teve nessa exploração e de garantir que tem petróleo ali nos campos do pré-sal. Os demais valores, aí sim, foram definidos por percentuais pelo Congresso, depois de muita negociação, a gente mostrou aqui. O governo vai ficar em valores absolutos com 23 bilhões de reais. Depois, os estados ganham 15%, 5 bilhões, um pouquinho mais, mesma quantia que vai para as cidades. E o Rio de Janeiro, já que, como a gente viu no mapa, é o lugar onde acontecem essas explorações dos campos colocados hoje à venda, ele também ganha um pouquinho a mais e, além da repartição que ele vai ganhar por estados, ele ganha 1 bilhão de reais. Para comentar tudo isso, eu chamo aqui ao meu lado nosso João Borges. João, a gente viu e a gente sabe que tinha inicialmente 14 empresas interessadas nesse leilão. Os 2 principais campos arrematados com participação majoritária da Petrobras. O que explica o interesse, principalmente da estatal, e a participação mais fraca das estrangeiras? Boa tarde, Natália. Boa tarde, Cecília. Boa tarde a todos. Olha, interessante essa tua explicação. Primeiro é o seguinte, olha, está se licitando uma área onde a própria Petrobras já está extraindo petróleo, ou seja, o que ela tem é uma limitação de explorar apenas 5 bilhões. Por isso, vai se licitando, tentando vender o excedente que já está descoberto naquela área. O que explica essa ausência dos competidores estrangeiros? Primeiro, que a Petrobras, tendo a preferência por essas áreas,
ela afastou os outros competidores, porque ela é muito forte nessa entrada, ela já anunciou previamente, ela tinha esse direito de anunciar a preferência, portanto, obrigatoriamente, ela será a operadora desses campos e, com isso, se afasta outros interessados. Qual é o outro ponto importante que também, segundo as análises, afastou os interessados estrangeiros, especialmente? Bom, porque além de dar esse bônus fixo, que é o direito de entrar, você tem que também apresentar uma rentabilidade por aquele petróleo que vai ser extraído, ou seja, a participação, uma determinada quantidade de petróleo para a União, para a PPSA, que é a Petrobras, a Pré-Sal Petróleo SA. Bom, essa é outra variável, mas além disso, como a Petrobras já fez grandes investimentos nessa área, ou seja, ela gastou para pesquisar e para explorar esse petróleo, que agora não seria mais dela, caso outra empresa vencesse, teria que haver um acerto de conta entre o vencedor e a própria Petrobras. A estimativa que foi feita inicialmente, Natália, é que se outros competidores ganhassem essas áreas, a indenização à Petrobras teria que ser algo como 100 bilhões de reais. Mas isso é apenas uma estimativa. Teria que haver uma negociação com a própria Petrobras para chegar a esse valor. Bom, como esse valor não está pré-estabelecido, ele passa a ser um fator de incerteza para quem ganhasse essa competição. Então, o que vai acontecer daqui para frente, provavelmente, uma rediscussão dentro do governo, se esse modelo vai prevalecer quando for licitada novamente essas duas áreas que não tiveram competidor hoje. Ou seja, há nessas alturas também uma discussão se vale a pena continuar nesse modelo que claramente afasta outros competidores. E segundo o ministro